Série Black Mirror, ela trata sobre a questão da tecnologia e nosso relacionamento com a sociedade. Ela é uma crítica ali a essa questão, então o próprio nome da série faz referência ali àquela tela preta que quando nós desligamos nossos aparelhos, celular, televisão, forma quase um espelho ali e nos faz refletir assim sobre como isso nos afeta no dia a dia. Então, essa série tem sido muito citada em redações, em até mesmo estudos, né, relacionados ao assunto em universidades. Ela foi criada por Charlie Broken. Eu fiz esse mapa mental das duas primeiras temporadas. É um mapa mental, na verdade, bem condensado, são quase vários mini mapas num mapa só, dos principais conceitos que eu destaco de cada episódio, que me marcaram. E em relação a isso, serve de inspiração para vocês, para fazer os seus próprios mapas mentais. Eu vou deixar disponível aqui na descrição para download. E o vídeo pode conter alguns spoilers, alguns comentários acerca dos episódios, mas eu vou tentar não entrar muito no mérito, mas falar dos assuntos que eles podem ser relacionados. O primeiro episódio, chamado Hino Nacional, trata de um sequestro em que o primeiro-ministro é forçado a fazer algo que ele não gostaria de fazer. Então, levanta questões sobre a questão de crimes ao vivo, assassinato, roubo e o fascínio pela violência, e também uma discussão acerca do papel de quem assiste, né? De que forma que às vezes quem está assistindo não está incentivando que isso aconteça, tá? Em relação ao segundo episódio, 15 milhões de mérito, o personagem ele pedala ali para ganhar dinheiro, então está relacionado às vezes à própria questão da geração de energia, de formas alternativas de geração de energia, a questão de entretenimento, publicidade que está presente em todos os lugares. Se quer pular um anúncio, você tem que pagar. A questão da internet das coisas, tudo conectado, mineração de dados, até falta de transparência nessa questão da publicidade, do uso desses dados, pode ser conectado. A questão dos anúncios, que não existe almoço de graça, como diria o economista Milton Friedman. E também a questão da moeda virtual, muito em alta atualmente. O terceiro episódio, toda a sua história, ele trata ali de um processo que é possível você gravar tudo, utilizando uma lente de contato que todo mundo usa. Então, levanta questões sobre a questão da memória, da gravação que utilizamos, da nossa exposição, da vida pessoal. Existem hoje patentes ali para fazer esse registro de algoritmos para escolher os nossos melhores momentos e gravar. Então, temos mudanças em relação ao nosso legado pessoal que a gente deixa. Antes eram fotos em papel ali, hoje em dia é tudo virtual, tá num arquivo na nuvem. Na segunda temporada, levanta questões sobre luto, inteligência artificial, porque no episódio a pessoa tem uma perda, né, perde um familiar ali e começa a ocupar esse espaço por uma inteligência artificial que tem as memórias ali, parte das memórias dessa pessoa falecida. Então, levanta questões sobre a questão da rede social, dos nossos registros que ficam para a posteridade, né? Hoje em dia tem aplicativos que já têm esse intuito, já trabalham com isso. Inteligência artificial, muitas empresas estão testando. Teve o caso da Microsoft, ficou bem famoso, que eles deixaram essa inteligência sozinha, de certa forma, e ela acabou virando racista. E em relação ao segundo episódio da segunda temporada, chamado Urso Branco, ele faz um pouco da reflexão sobre a questão da passividade em relação ao compartilhamento de informações, porque às vezes a pessoa vê um crime ou uma situação acontecer e não faz nada. A atriz ali, ela é perseguida por caçadores, ela não lembra de nada, então suscita questões sobre a questão da memória, o efeito de uma perda de identidade, né? E também questões de punições não convencionais e do julgamento popular.
Então, hoje em dia, ainda tem chibatadas em alguns países. Eu coloquei na Arábia Saudita tem amputação. O terceiro episódio ficou bem comentado na época política de votação, tanto do Brasil quanto fora. Ele chama Momento Valdo, que um urso que fala muita porcaria, ele se candidata e vocês assistam o episódio para saber o que acontece. Mas no Brasil nós já tivemos casos de voto de protesto, na época que o voto principalmente era cédula de papel. Tivemos um rinoceronte cacareco, que a estimativa é que ele tenha ficado em terceiro lugar para vereador, mas os votos, quando são para animais, eles são anulados, né, naquela época. Porque hoje já não tem essa possibilidade, né? O último episódio é um episódio bem complexo, bem elaborado, trata sobre as questões de dilatação do tempo. Quanto mais rápido você viaja, mais devagar o tempo passa para quem viaja nessa condição, se fosse possível. A questão relacionada à teoria da relatividade traz questões do efeito de uma exclusão social, digital até, o impacto que às vezes pode ter o fato de você ser bloqueado no nível ali que é bloqueado pela sociedade ou pelas pessoas, ser ignorado, né? E uma questão das cópias de consciência que tem muitos países, muitas empresas estudando para como fazer isso. Muitas das informações eu tirei de uma revista da Super que fala sobre o assunto, dos próprios episódios e outras conexões que eu fiz. Vamos pro vídeo da terceira temporada.